Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar aquele tapete com patos selvagens. Vamos começar preenchendo as bordas da asa de caqui. Caqui nada mais é do que sépia misturado com branco. Só que a gente já tem a cor pronta. Se você não tem, é só fazer uma mistura do sépia com o branco que você vai conseguir. Você viu que no risco tem assim divisões. Então mantenha essas divisões. Fazendo assim, aqui tem uma divisão, então eu vou preencher também esse espaço. Eu não vou, aqui a gente vai colocar também, só que não agora, depois, porque se a gente preencher tudo, a gente vai perder o risco. Você viu que eu tô preenchendo e aqui na pontinha, olha, já vou deixando o lugarzinho onde eu vou bater o pincel para puxar a peninha. Esse pato segue o mesmo esquema do outro. Se você já treinou nos outros dois, você vai ter bastante facilidade de fazer. Aqui também. Essa área é quase a mesma cor, mas a gente vai preservar. Nós vamos fazer pedacinho por pedacinho, que fica um pouquinho mais simples. Com essa área toda preenchida, agora nós vamos com o sépia fazer as peninhas. Vamos puxar, coloca o pincel ali e desço com ele. Veja bem que o excesso da tinta fica aqui na ponta. À medida que eu vou deslizando o pincel, a tinta vai saindo. E assim, seguindo a linha do risco, nós vamos fazendo todas as peninhas. Aqui é um espaço mais comprido. Ele não dá muita diferença, mas isso ajuda a marcar a pena. Bem comprida. Vamos puxando, puxando. Esses patos selvagens ficam muito bonitos, porque são coloridos. Essa parte aqui, eu vou preencher assim, eu vou pegar um pouquinho do caqui, um pouquinho do lilás. Eu quero dar uma diferenciação de cor aqui. Viu que eu tô pegando um pouquinho do caqui e um pouquinho do lilás. Aí parei aqui no risco, de novo. Esse lado de cá, aqui no começo também, eu vou colocar o lilás. Aqui nós temos dois espaços. Aqui tem um quadradinho, preserve. Aqui esse pedaço venha com esse lilás até pelo meio. Essa parte aqui, ó, também. Viu que eu deixei um espaço aqui na beiradinha para eu saber onde que eu tenho que começar esse segundo espaço. Vou terminar aqui. Olha, preservei a área. Aqui embaixo também. Não se perca, vai ficar um quadradinho aqui. Lilás aqui e aqui. Agora a gente puxa também as pinceladinhas. Só que nesse lilás nós vamos puxar com o branco. Vou começar aqui. Branco. Venha seguindo a forma. Se você não tá enxergando o risco, que você não tá enxergando o risco, porque o caqui é forte, você pegue o desenho para você olhar como se apresentam as linhas. Aqui eu já puxei o sépia inteiro, só que eu vou continuar com essa
com esse branco, fazendo sumir ali. Vai dar mais uma camada. Nesse espaço aqui, lembra que eu deixei um pedacinho? Então, nesse pedacinho, a gente vai bater o pincel de branco e puxar para dentro. Aqui embaixo nem precisa nada, ele fica escuro assim mesmo. Nessa pontinha aqui eu vou dar uma escurecida, só para fazer um arremate aqui. Assim. Nesse quadradinho ali é o lugar do azul cobalto, que a gente colocou do outro lado, no outro pato. Eu tô fazendo a tampa, mas eu já fiz o outro tapete, o outro pato no tapete. Aqui a gente vai fazer, não vai colocar o preto, a gente vai pôr umas linhas bem fininhas. Se você quiser, pode fazer com pincel zero. Bem fininhas com o branco. Depois, aqui em cima tem uma linha. Aqui embaixo tem uma linha. E aqui do lado, você arremata um pouquinho mais aquela última pena. Pronta essa parte. Para fazer o bico, você vai preencher de amarelo ouro. Tô usando o pincel zero, porque ele é bem pequeno. E tem um detalhe, o bico tá aberto. Então, a gente precisa entender que essa parte aqui tá por cima dessa daqui. Preenchi de amarelo. Vou fazer uma sombra na parte de baixo, na linha dos dois lados, com o caramelo. Agora, com o preto, só com uma pontinha, vou sombrear aqui, vou fazer uma linha aqui na parte de baixo, do bico de cima. Depois, no bico de baixo, também, o preto só na parte de baixo. Pronto, bico pronto. Agora, vamos fazer a cabeça e o pescoço. Preencho com verde pinheiro. Você pode usar verde bandeira, você pode usar aquamarine. Ficam bonitos também. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui no alto da cabeça. E um pouquinho de sombra aqui no pescoço, puxando pra frente. Um pouquinho de luz no meio da cabeça. É o lugarzinho pra gente colocar um pontinho preto que vai virar o olho. Você viu que eu tô pegando tinta e colocando, porque o espaço é muito pequeno. Então, vai crescendo, vai ficar uma manchinha, um pontinho, agora um pontinho preto. Ó, já temos olho. Agora, a gente vai trabalhar essa parte do corpo dele. Vamos começar pelo branco aqui atrás. Pode preencher a coxa. Preencher mesmo, a gente ainda não tá trabalhando. Essa parte aqui de trás. Até a linha. Aqui, a gente vai seguir a asa. Essa parte das costas dele. Chego até o anelzinho ali branco. Tá, preservei aquela parte ali do peito, porque a gente vai colocar o amarelo e o caramelo. Amarelo, não precisa se preocupar em chegar até aquela linha, mas você precisa se preocupar em fazer ele sumir aqui dentro do branco.
deixando uma mancha. Caramelo, segunda cor. Vou chegar aqui. Dou pinceladinhas. Aqui em cima também vou colocar uma manchinha de caramelo nas costas dele. E agora com um pouquinho do preto, bem pouquinho, eu vou fazer uma sombra aqui no pescocinho. Procure não colocar nunca o preto em cima do amarelo. A gente vai colocar o preto em cima do caramelo. Olha, só vou dando pinceladinhas com preto, porque também não preciso misturar. Eu quero que fique manchadinho, sem subir em cima do amarelo. Aqui um pouquinho mais escuro. Uma manchinha, cuidado para não passar. Ainda aqui tem mais uma manchinha, assim. Agora eu vou preencher essa cauda de preto. Faça bem nessa sequência, você já vai ver por quê. A gente vai fazer umas sombras e a gente vai usar o pincel sujo de preto. Preencho aqui, batendo o pincel de fora para dentro. Eu já vou deixando o lugar onde vou dar aquelas pinceladinhas. Preenchidinho. Pincel tem preto. Ponho no pratinho, tiro o excesso. Pego uma pinceladinha do azul cobalto que eu usei para preencher ali, dou uma misturada. Tiro o excesso de tinta do pincel. Pego um pouquinho desse azul. Esse azul vai ser, enfim, quase um cinza lunar. Aí eu vou fazer uma sombra aqui. No final, aqui tinha uma linha fechando a asa. Nesse final, eu vou fazer toda essa volta. Aproveito essa cor também para separar. Essa coxa tá por cima daquela, tá na frente daquela. Então, essa daqui leva um pouquinho de sombra com esse azulado. Essa parte aqui também. E essa parte aqui, a gente vai colocar um pouquinho do lilás. Tudo de pinceladinha. Vou esfregar um pouquinho aqui, entre o preto e o branco. Levo um pouquinho o preto pra frente. Agora lavo o pincel, vou fazer uma segunda sombra aqui, com um pouquinho do sépia. Uma segunda sombra, olha, é quase um contorno. Com um pincel grande. Dou uma puxadinha pra dentro. Para essa parte, a gente vai usar o branco e a gente vai usar o azul. Só que eu já vou dar uma misturada aqui, branco com azul, porque eu quero esse azul um pouco mais claro. Eu vou colocar bem no meio. Agora, eu vou pegando o branco, sem lavar o pincel, e vou terminando de preencher esse pedaço. Vai ficar assim um azul mais claro. Tô chegando na bordinha, não tô deixando uma linha, tá? Tô limpando o pincel, porque aqui eu vou puxar a peninha depois, então eu preciso que fique assim crespo, não pode ficar muito reto. Viu que aqui tem uma meia lua aqui, um pouquinho mais escuro. Agora nós vamos puxar peninhas. Essa primeira peninha que define, a gente tira daqui.
Porque aqui é o pezinho da asa. Agora eu posso até puxar aqui, fazendo aquele contorno. Aí, peninha. Peninha. Não traga essa pena até embaixo, ela vai morrer ali pelo meio, ali pelo escuro. Use o risco para você saber para que lado que você vai puxar. Quando fizer esse primeiro movimento aqui, você começa a entortar o pincel. Aqui vai crescendo. Não leve a pincelada até embaixo. Aqui a gente já vai fechando a asa. Aqui mais escurinho, porque eu quero que apareça aquela pinceladinha branca ali. Voltando aqui. Pego a tinta bem de pé, porque essa aqui é uma pinceladinha curta. Você não pode levar. Então, é só uma batidinha, uma apertadinha de pincel. Vai fazer, não faça reto. Vai fazendo assim, ó, encostando e girando o pincel pra lá. Ó. Aqui assim, já sumiu. Nessa curva, a gente põe um pouquinho de luz. Pronto. Vou pegar o pincel 0 para colocar aquele anelzinho lá no pescoço dele. Com branco puro. Fica bem branquinho. Pronto. A patinha, primeiro você preenche com amarelo. Preenchido de amarelo, você vai pegar um pouquinho de caramelo com um pincelzinho largo mesmo e vai fazer uma sombra toda a base da perna. As duas pernas. Depois disso, você vai fazer uma segunda sombra com o sépia. Se você fizer com o pincel 0, vai ficar artificial. Por mais que fique mais bonitinho, mas vai ficar artificial. Se você fizer com esse pincel aqui aparadinho, vai ficar meio borradinho. E isso vai fazer parecer mais natural. É só treinar. É possível. O pincel bem aparadinho, com uma pontinha, pegando só um pouquinho de tinta só de um lado do pincel. Olha, esse lado tá limpo. Só esse lado eu tenho tinta. Inclina o pincel e vem bem de ladinho. Escurecer aqui, fazer a junção na perna. Pronto o nosso pato. Pronto não, que ainda tem uma espora. Eu vou colocar com o pincel 0 porque é uma coisa mais fina. Por questão de tempo, eu preferi dividir esse vídeo em mais uma parte. Então, a gente encerra por hoje e na aula que vem eu concluo o trabalho.